Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição, Plantão Glorioso, pra gente trazer aí as últimas impressões sobre tudo que aconteceu no Botafogo hoje e a solução. O que o Botafogo pode fazer para resolver, fazer a torcida esquecer esse imbróglio todo do caso Wendel, fazer a torcida do Botafogo voltar a falar positivamente das coisas que acontecem no clube, né? É incrível como uma montanha russa, né? Uma gangorra de emoções, tudo que acontece no futebol, não é só no Botafogo, né? Ninguém aqui é especial, está vivendo algo especial. Todo clube grande é assim, a pressão é grande, uma contratação que não dá certo é pressão, quando um clube vai lá, atravessa o outro, é pressão, sempre assim, sempre assim. Agora, é a primeira vez que eu vejo uma situação geopolítica, conforme o próprio Botafogo, né? Existem outras versões e tal, mas o caso já está encerrado. Não acho que vale a pena a gente perder tempo com algo que não tem solução, porque se tivesse volta, se desse para resolver, então, ok, né? A gente já falou muito sobre isso hoje, o assunto hoje foi o Wendel. Agora o torcedor está chateado, o torcedor está chateado porque ele quer solução, beleza, não vem o Wendel, aí vem um camarada e solta uma nota de que o Botafogo não tem pressa, tal. E aí o torcedor vai ficando aborrecido. Quando na verdade a gente sabe, né, que tem um método e o torcedor não pode cair nesse papo. Muita gente acha que, voltou a chapa branca, passa pano, isso e aquilo. A gente só alerta para que o torcedor não caia numa onda de pessimismo, de negatividade, de achar que está tudo perdido, e fora texto, estádios vazios, Paiva burro. Então, calma, o Botafogo não perdeu jogo nenhum, o Botafogo teve um imbróglio e perdeu um reforço. Agora, se vierem 5 melhores, tá tudo bem, a gente não vai lamentar. Até porque a gente nem viu o cara jogar. Era bom jogador? Com certeza. Ia agregar? Ia agregar muito. Agora, está machucado, a tendência é que realmente fique mais de um mês aí parado, não jogaria o Super Mundial de Clubes, bola para frente. Agora, o Textor, eu sei que ele está envolto de várias questões e tal. Agora, em algum momento do ano, da temporada, ele precisa colocar o Botafogo como prioridade. Porque o torcedor já está cansado de ter o acionista majoritário tão distante. Está sempre distante. A situação pegando fogo aqui com o Renato Paiva e ele distante. Aí vem o caso Wendel e ele distante, ele não se manifesta. Aí tem eleição na CBF, um monte de gente falando um monte de coisa sobre o Botafogo, motivo pelo qual o Botafogo apoiou aí o Samir Chaud, que é com medo de o John Textor ser banido. Tá todo mundo falando um monte de coisa. Cadê o John Textor? Vai começar o Mundial de Clubes, a abertura da janela daqui a 10 dias. Cadê o John Textor? Então ele precisa estar próximo do Botafogo em algum momento. A temporada europeia acabou. A Liga Europa acabou hoje, o Campeonato Francês acabou na semana passada. E aí? O Campeonato Brasileiro está acontecendo. A vida está rolando aqui no Brasil. Daqui a pouco eu não sei se ele vai estar nos Estados Unidos para assistir ao Mundial de Clubes. Não sei, tenho minhas dúvidas. Não sei se vai ficar lá na França, fazendo sei lá sabe o quê. É momento de ele aparecer. E vou dizer uma coisa aqui, que vai resolver os problemas. Aparecer com uma grande contratação. 2, aliás. Quer que o torcedor esqueça tudo que está acontecendo aí? Tudo que aconteceu no caso Wendel? Porque, na verdade, o caso Wendel, ele ativa tudo aquilo que deu errado na temporada 2025. Difícil achar o que deu certo. Porque é uma temporada que começa errado, e tudo que começa errado termina errado. Então a gente está tentando fazer com que não termine errado. A gente está tentando fazer com que 2025 tenha um pouquinho de 2024. Né? E o Botafogo está melhorando, o Botafogo está evoluindo. Poderíamos ter vencido o Clássico de domingo, seria muito melhor. Não vencemos, mas competimos.
dependemos das nossas próprias forças para a classificação na Libertadores da América, que é o principal objetivo. Copa do Brasil está bem encaminhada, a classificação não está garantida, mas está bem encaminhada. O Botafogo aí nos últimos jogos venceu 5 dos 8 jogos, com um empate diante do Flamengo, né? Então a situação do Botafogo, ela tem melhorado dentro de campo. Agora, quando acontece um caso como esse do Wendel, ativa o protocolo lembrança do passado presente. Nesse passado, janeiro, fevereiro, março, o tempo que a gente perdeu, né? Então foram 3 meses assim jogados no lixo, e aí começa o torcedor a ativar tudo aquilo de ruim, negativo. Agora, cuidado para não aderir ao método da mídia, porque tudo é método. O torcedor mais inteligente percebe que há sempre alguém se aproveitando de algo de ruim que acontece com o Botafogo. O Bruno Henrique, por exemplo, foi intimado lá no STJD, não estou vendo nenhum alarde. Eu vi um alarde maior na situação do Wendel do que numa situação grave e importante que é a do Bruno Henrique. Tudo é método. Então, se o torcedor do Botafogo resolver abraçar esse método da mídia tradicional, que é fazer alarme, que é criar alarde, caos, terra arrasada, aí ferrou-se. Tá? Dúvida o torcedor tem. O torcedor está com dúvidas nesse ano de 2025. Como é que é? O dinheiro é todo para lá e nada vem para cá? Porque desses 500 milhões, quase 500 milhões que a gente falou em investimento, a maioria era no Wendel. Agora não tem mais o Wendel. E aí, vai pegar o dinheiro do Wendel e vai investir em outro jogador ou em 2 jogadores? Como é que vai ser? O torcedor do Botafogo está desconfiado nessa temporada de 2025, que a gente talvez tenha vindo a passeio, para que o coleguinha francês consiga curar as suas dores, as suas feridas. É isso mesmo? Ou vai ter investimento, ou o Botafogo vai ter um time à altura dos campeonatos que vai disputar? O torcedor está com essa questão. E essa questão da Bolsa de Nova York, aí, vai sair, não vai? O John Textor está quebrado. Lá na Rússia estão falando que foi por conta das finanças, falta de garantia e tal. E a gente sabe que pode até ter problema nas finanças da Eagle. Até porque até agora não saiu o balanço, nem no Brasil, nem na França, nem na Inglaterra. Agora, essa questão do Wendel já está mais do que explicada, que tem a punição aos russos. O Botafogo não consegue fazer os pagamentos. Os russos não podem receber dinheiro de transferência internacional. Então, assim, é um caso sem solução, o caso do Wendel. E isso não tem nada a ver com a gente cobrar aqui, pedir transparência da questão financeira do Botafogo, da saúde financeira da Eagle Football. Tá? Isso aí a gente sempre vai fazer, porque isso diz respeito ao Botafogo. Não estou nem aí para Lyon, não estou nem aí para Crystal Palace, para Molenbeek, eu estou preocupado com o Botafogo. O que respinga lá, molha aqui. O que molha aqui, respinga lá. Então a gente tem que estar ligado, tem que estar por dentro de tudo. Agora, o botafoguense, um torcedor de futebol, apaixonado, ele cura as suas feridas com alegrias. Reforços e classificação. Reforços e classificação. O Botafogo precisa começar a anunciar os reforços. A janela vai abrir, o Mundial vai começar, com esse time não vamos a lugar nenhum. Eu estou falando de competir. A gente está sofrendo para passar na fase de grupos da Libertadores da América, que conta com o time do Chile, o Estudiantes que não está bem na Argentina. Imagine num grupo com Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. É só ligar os pontos. Eu acredito sempre. Só que a gente precisa ser racional também. Né? Ser racional, não dá para ser só coração. Então, começar a acelerar busca por reforços. Porque senão o torcedor não vai dar o voto de confiança. E é claro, classificação na quinta-feira, protocolar, né? Bater ponto ali, classificar, ok. E principalmente na terça-feira. Com a classificação na terça-feira, os ânimos ficam mais calmos, ficam mais tranquilos. E aí o Botafogo precisa acelerar esse processo de melhorar o elenco, porque não suficiente o elenco ser curto, nós ainda temos problemas com contusões.
A gente tem vários jogadores machucados e a gente não vai conseguir poupar todos os titulares contra o Capital por falta de elenco. Então é preciso pensar nisso, já que teremos aí uma viagem cansativa para os Estados Unidos, jogos cansativos, mesmo que sejam só 3, o Botafogo não passa de fase, enquanto os rivais no Brasil estarão descansando, treinando na Libertadores também, o Botafogo vai estar jogando partidas pesadíssimas. Então precisamos de elenco. A resposta de John Textor é essa. Se não quiser aparecer, não precisa. Mas se aparecer e vier com 2 reforços de peso, o torcedor já vai entender que você está aí, está vivo, está dando atenção para o Botafogo, que bom, 2025 finalmente o Botafogo apareceu. É isso que a gente quer. Então a solução é essa, reforços e classificação. E aí os ânimos voltam a ficar mais calmos. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês, saudações alvinegras, fui.